retomamos o nosso podcast hoje com o professor Walter, que é um professor estudioso da escola pública, diretor de escola, empreendedor social, que está aqui conosco para tratarmos de assuntos pertinentes à nossa realidade. Nós estávamos discutindo antes, professor, sobre este momento que nós estamos vivendo na nossa humanidade, na nossa sociedade atual, de transição, de era, de mudanças. Nós já tivemos a Revolução Agrícola, veio a Industrial, agora estamos na quarta fase da Revolução Industrial, se fala em era do conhecimento, em era de inovação, de transformações, e também experimentamos grandes transformações climáticas que estão afetando praticamente todo o globo, né? E nos mostram tanto quanto um caminhão ligado na África pode afetar a Finlândia, uma ação de lá pode afetar a nós aqui, o tanto quanto estamos interconectados a tudo isso, e muitas vezes a própria escola, já que o senhor é professor, acaba ficando um pouco de fora dessas discussões para a gente poder pensar ou raciocinar ou avaliar sobre todas essas transformações que estão acontecendo. Isso me remete a interessante a teoria do caos, né? Que bater de borboletas no outro lado do mundo pode causar um furacão. É um pouquinho complexa ela, né? Mas se mudar alguma vírgula assim, numa questão de progressão, muda toda uma conta, né? Mas realmente a gente está vivendo assim, basta abrir o jornal, né? Basta olhar o noticiário. Há pouco tempo, duas notícias interessantes do clima, né? Interessantes e ao mesmo tempo muito preocupantes. Na Índia, foi atingida a maior temperatura já registrada, mais de 50 graus numa cidade lá, inclusive chegando no limiar onde o ser humano consegue suportar, né? Isso que a nossa espécie é uma das que melhor se adapta no planeta. Outro fato assim que há pouco tempo foi noticiado foi na Sibéria, foi atingida uma temperatura, se eu não me engano, 38 graus, né? E a gente se faz uma pergunta: o que tem a ver isso com nós aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, né? Ou em qualquer lugar do país onde é que a gente vive? O que uma temperatura nessa localidade que é a Sibéria, que é do outro lado, nos confins da Rússia, tem a ver com nós? Nós temos lá uma questão interessante que é o permafrost, que significa que é o solo permanentemente congelado, né? E com essa temperatura ele começa a descongelar. Isso libera, além de vários gases, né? Gases estufa, que vão aumentar o efeito estufa e retroalimenta esse aumento de calor, tá? Vários cientistas estão medindo a temperatura da Terra, tá? E já está bem documentado que ela aumentou, se eu não me engano, 1,5 graus, a temperatura média. E isso não significa que vai esquentar, que não vai fazer mais frio. Isso significa que cada vez eventos climáticos serão mais catastróficos, furacões cada vez piores, né? E os furacões muitas vezes eles pegam uma região ali que é de uns locais bastante deficiência, né? Haiti ali, aquela região ali, acabando havendo muitas mortes. Existem vários eventos que estão ocorrendo, né? Tivemos agora uma onda de frio intensa que nos últimos 45 anos chegou lá no final dos confins do Brasil, que nunca teve um frio tão grande. Tivemos aquelas queimadas, né? E os cientistas eles estão dizendo que isso tudo é da manipulação do homem. Claro que se a gente olhar na história do planeta Terra, houveram vários eventos climáticos, né? E houveram eventos, inclusive, que segundo os cientistas, se aquele meteoro não tivesse atingido a planície de Yucatán há 65 milhões de anos, nós não estaríamos aqui, porque daí não teria havido a extinção dos dinossauros, tá? Já se fala uma coisa muito interessante, tá? Isso eu estava lendo sobre isso, e é um pouquinho apocalíptico que eu vou falar agora, tá? Mas o planeta Terra vai permanecer, mas a nossa espécie, a espécie Homo sapiens, ela está só 200 mil anos aqui. Isso na escala geológica é muito pouco tempo, tá? E se o nosso planeta entrar em convulsão, né? Não sei se alguém assistiu aqui o filme Interestelar, fala muito bem sobre
essa questão, né? Quem sabe criaturas mais adaptáveis conseguiriam sobreviver. Então, daqui talvez a 60 milhões de anos, nós temos baratas e ratos que irão dominar, inclusive de forma inteligente, o planeta. Isso é possível, né? Porque numa escala geológica, 65 milhões, numa escala que nós temos um planeta com 4,5 bilhões de anos, não é tão, para nós parece muito tempo. Então, a escola, voltando, fazendo esse gancho, a escola ela precisa trabalhar com essas questões hoje, porque nós vivemos tempos que, segundo várias pessoas que estudam essa questão da ação do homem, nós estamos chegando no limiar. Ou nós paramos agora e resolvemos, e aí tem que ter ação política, né? Tem que ter toda uma questão que envolva não Brasil, Argentina, não, tem que ser Brasil, Argentina, China, Estados Unidos, e aí questões políticas. Então, a gente realmente precisa parar para pensar. Nós mesmos, como pessoas, né, cidadãos em casa, o que a gente pode fazer para diminuir o custo de energia? Por exemplo, o fato de eu apagar as luzes quando eu sair do meu quarto, você sabe que faz a diferença? Porque se todos fizerem ao mesmo tempo, diminui o consumo de energia. O fato de eu calibrar os pneus do meu carro toda semana, eu faço com que ele diminua, colocando descarga ali. Sim. Tá? A emissão, desculpe, a termo é emissão, né? Então são coisas simples. Se eu diminuir meu tempo de banho, eu diminuo a questão da água. Aí uma pergunta que eu faço para os meus alunos e mostrei para eles, tá? Eu peguei um copo d'água e perguntei para eles, qual é a idade dessa água? 2 dias? 1 mês, tem que ver na garrafa. A idade dessa água é 3,8 bilhões de anos. Na prática, a água que tínhamos há 3,8 bilhões é exatamente a mesma de hoje, ela só vai mudando de formato, né? Ela vai fazendo o ciclo, mas é a mesma. Assim como eu estou respirando aqui e um oxigênio que está passando pelo meu pulmão aqui, ele já passou também por um dinossauro, porque nós somos um planeta fechado. Isso. E essa noção de um planeta fechado não existe fora. Nós estamos criando lixo, nós estamos poluindo. Então são N coisas que nós precisamos conversar como sociedade. E a escola tem um papel fundamental, porque é a escola que vai fazer isso com as futuras gerações. E as futuras gerações, elas não têm que cometer os mesmos erros que nós fizemos. E no momento que a escola fizer isso aí, a gente pode projetar um futuro melhor para a nossa humanidade. E eu defendo esse papel na escola. Vou dar um outro exemplo. Infelizmente, voltando àquela questão da degradação ali, do descongelamento do permafrost. Não só esse descongelamento, mas cada vez mais o homem entrando, degradando a natureza, mais nós vamos estar expostos a, se eu não me engano, o termo é patógenos, né? Vírus, bactérias, contra as quais nós não temos defesa. Um exemplo agora, a própria pandemia do coronavírus, né? Ela migrou, né? A AIDS foi assim também, migrou dos macacos, e nós não tínhamos defesa. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas mais irão morrer porque o homem não está agindo de forma correta com a natureza, achando que sempre vai poder degradar mais, sempre vai poder explorar mais, né? Então, é muito complicado isso. Eu não sei se tem fundamento, mas eu li um artigo dizendo que a própria guerra da Rússia contra a Ucrânia tem outros fundamentos. E eles estariam, na verdade, muito preocupados com o potencial perda dessa região que é extremamente congelada, e que, à medida em que eles sabem que o degelo está aí, que vai acontecer, eles não só estão preocupados com os vírus e bactérias que podem estar nos afetando, mas com os minérios que vão poder extrair, ou seja, tem de novo ali uma questão econômica. Então, e assim como a questão econômica está por trás de grande parte da destruição que nós produzimos ao planeta, a economia gerou muitas tecnologias, e hoje eu tenho
praticamente certeza que nós temos muitas tecnologias que são capazes, se não de resolver o problema, mas de ao menos fazer um grande enfrentamento. Sim. Eu costumo sempre conversar sobre isso. A tecnologia é uma das melhores aliadas, tá? E eu resumo a tecnologia com a palavra ciência. O método científico foi uma das sacadas mais geniais da nossa espécie. Foi através do método científico que a gente começou a descobrir, né? Até um certo momento nós trabalhávamos em cima de dogmas. A Terra é o centro do universo, o Sol. Aí depois pessoas inclusive deram a vida defendendo que não era isso, né? Assim como a ciência, a religião, ela é uma ferramenta para a gente entender o mundo, tá? E a religião, ela é muito boa, mas ela também pode ser, assim como a ciência, que nos salva vidas, ela também criou a bomba atômica, também criou as máquinas de extermínio que os nazistas usaram contra os judeus, foi feito por cientistas, por químicos, né? Químicos. Então a ciência e a religião, ela tem que estar atrelada a uma palavra que está muito em desuso, né? Que é a ética. A ética, eu digo assim, acho que é o valor mais intrínseco ao ser humano. E a ética, ela não se vê quando a pessoa está exposta, ela se vê quando a pessoa não, né? Hoje em dia, fazendo um gancho também, tá? Com relação a esses assuntos, assim, porque a gente vai conversando e vai entrando outras questões, né? Nós vivemos, como diz Bauman, tempos líquidos. Hoje, as pessoas, elas precisam mostrar que estão felizes. Então, eu vi há pouco tempo um vídeo, o cara tá jantando com as amigas, assim, tá sério, daqui a pouco vai tirar foto, faz um sorriso, botou nas redes sociais e volta a ser sério, né? Então, eu tenho que mostrar para o outro que eu sou feliz. E isso vai criando uma sociedade, digamos assim, com valores distorcidos. E isso é muito preocupante. Isso também é um outro assunto pertinente em escola. Entramos numa outra questão também que é fundamental, que envolve toda essa situação. É chamado o fenômeno da pós-verdade, né? O fenômeno da pós-verdade, ele está linkado, por exemplo, a uma questão que foi muito discutida, continua sendo discutida nessa atual polarização que nós vivemos, com relação às vacinas. Então, algumas pessoas, inclusive, a gente como diretor, a gente tem esse feedback, porque tem pais que chegam, eu não vou vacinar meus filhos. Nós não podemos obrigar, porque isso é uma... né? E porque eu acredito que essa vacina chinesa, não sei o que, aquelas histórias todas que a gente sabe, né? Felizmente são um número menor. Mas o que é o fenômeno da pós-verdade? Não importa se é verdade ou não, se vai de acordo com minhas crenças, para mim me serve. E isso é extremamente perigoso. Esse fenômeno da pós-verdade, fazendo o link com a questão da fake news, do analfabetismo científico, que é outro grande problema na nossa sociedade, tá? Eu não entendo como as coisas funcionam, isso para mim não importa, né? Então, isso, para vocês terem uma ideia, a cobertura vacinal, algo que o Brasil tinha assim como um dos seus trunfos, tá? O sarampo está voltando e já estão temendo a volta da paralisia infantil, que um grande cientista brasileiro, Sabin, né? Então tu olha assim, professores, historiadores, pessoas que tentam entender o mundo estão perplexos. Quando no início do século passado teve a revolta da vacina, né? Mas as pessoas naquela época elas não tinham o conhecimento que nós temos hoje, e hoje nós temos esse conhecimento e mesmo assim nós nos apegamos por razões ideológicas, razões das mais diversas, aí conta. Só que essa ação, ela está indo de contra a nossa humanidade. E nós, nossa geração, nós que somos professores, que eu acho que é muito importante, que somos aqueles que vamos passar esse saber para os nossos alunos, né? Das diversas formas possíveis, nós temos como obrigação trabalhar com isso. E a escola, ela está falhando. Ela está falhando miseravelmente, tá?
por aquilo que a gente falou antes no outro encontro, talvez um pouco pela ditadura do currículo. Então, eu vou vencer o plano de aula aqui, né? Tem um exemplo muito interessante, se me permite lembrar. Você se lembra da explosão em Fukushima, né? Do reator? Aí teve eu não sei se foi verdade ou não, tá? Não sei. Mas teve uma história que contaram na época lá, que um professor, ao invés de abordar essa questão em física, disse, não, isso aí é matéria para o último semestre. Entendeu? Ficou fora. Não, então não vamos falar sobre isso, né? Não vamos falar sobre isso agora. Nós somos um país, o Brasil, né, para quem entende um pouco de geologia, que nós estamos entre duas placas tectônicas. Ok. Então, dificilmente, talvez um terremoto que ocorra ali entre uma divisão das placas, onde é que é o atrito delas que provoca os terremotos, nós vamos sentir os efeitos aqui. Porque no Chile tem ali, né? Para quem se lembra de história, né? A própria formação dos Andes é encontro dessas duas que foi subindo, né? E tem a famosa falha de é lá em Los Angeles, eu me esqueci o nome dela agora, que eles São Francisco, mas tem uma falha. Ali haverá um terremoto de magnitude, né? E isso tudo, mesmo assim, tem pessoas que moram ali, né? Nós vemos a questão dos morros no Rio de Janeiro. As pessoas têm que morar ali, em Petrópolis, porque elas não têm onde ir. Mas, a cada vez os volumes de chuvas maiores, né? Vão haver mais desastres, vão haver mais mortes. E o que a gente vai fazer? Né? Então, o planeta está pedindo socorro. Eventos cada vez maiores. E isso, juntando tudo isso, né? Essa visão que a gente tem desse nosso pequeno planeta, que eu gosto muito do famoso Carl Sagan, né? Quando ele fez aquela sacada que a Pioneer estava indo em Saturno, assim, eles estavam, vamos virar para tirar uma foto do nosso pálido ponto azul. Nesse vasto universo, é o único lugar que existe vida, né? Nós não sabemos, existe uma possibilidade enorme pela vastidão do universo. E aí eu volto numa outra questão assim, que eu acho fascinante, né? Nós somos todos iguais, mas alguns de nós olharem para as estrelas. Isso eu acho que faz uma diferença muito grande. Quando na minha humildade, né, isso é o que eu penso como ser humano assim também, quando eu vejo assim essa vastidão do universo, e eu posso ter meus dogmas, minhas crenças religiosas, mas algo assim que é fascinante, eu passo para os meus alunos assim, vocês sabem por que o sangue é vermelho? Algum professor fala isso para os seus alunos, por que o sangue é vermelho? O senhor sabe por que o sangue é vermelho? Por causa do ferro. A hemoglobina lá, a questão do ferro. Não vou entrar muito em química, né? Tá. E esse ferro, ele vem da onde? De onde é que surgiu o ferro? Foi assim, surja ferro, puf, uma mágica? Não, os cientistas sabem de onde é que surgiu o ferro. O ferro é surgido de uma explosão de uma estrela. Então nós somos feitos de poeira de estrela. E é possível que um átomo do seu braço direito venha de uma estrela diferente do átomo do braço esquerdo. Nós somos conectados ao universo. E eu acho que quando tu atinge essa consciência, tu sabe que assim, o animal que está junto contigo, né? O animal, não só o animal doméstico, mas o animal na natureza, ele também foi feito, né? Tudo que envolve nós, e esse nosso mundo nós temos que preservar da melhor maneira possível. Nós estamos fazendo o contrário. E aí nós fechando, a escola tem um papel fundamental nesse sentido, de transformar a cabeça dessas crianças para que elas tenham essa consciência. Não um chavão consciência ecológica, né? Isso tudo bem, levar para passar
vamos fazer uma visitinha. Esse é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito praticamente todo dia na escola, para que as futuras gerações façam com que esse planeta volte gradativamente a ser o nosso lar, nosso pálido ponto azul. E o senhor entende, por suas leituras, que é possível fazermos uma reversão de todo esse processo? Eu tenho acompanhado vários cientistas, tá? Eu não sou cientista, eu sou um leitor voraz, né? Então, é possível desde que haja um comprometimento praticamente global, né? Então, existem aquelas questões também de emissão de carbono dos países, né? Existe aquele desmatamento. Aí nós entramos na questão ideológica, há ou não desmatamento. Não vamos falar em questão ideológica, vamos usar a ciência. É só tu pegar um satélite e ver. Aí não existe pós-verdade, existe o fato. Claro. Né? E a preservação da nossa espécie passa por isso, de diminuir porque a natureza consegue se recuperar. A natureza é uma coisa impressionante, né? E o homem, na sua saga, ele fez coisas terríveis, né? Ele fez coisas terríveis. Um exemplo assim muito interessante assim no colonialismo, principalmente o inglês, né, que foi para o mundo todo. Quando ele chegou na ilha da Tasmânia, existiam 10 mil tasmanianos, não sei se é esse o termo, né? Que nunca tiveram contato com o ser humano, com outras pessoas, né? E viveram lá durante, não sei quantos, 10, 15 mil anos. A chegada deles foi heróica lá, porque foi com barcos, né? Uma época lá. E em praticamente 10 anos não sobrou nenhum. Eles foram sendo tratados como escravos e eles foram ficando sem vontade de viver. E até que faleceu o último, e ele ficou empalhado durante um tempo lá, e depois os caras foram lá e enterraram ele de volta, o último. Então, na história da humanidade existiu muito isso, né? Existiu muito. Mas se olharmos para o próprio Brasil, se disseminou praticamente nossa comunidade indígena, que eram milhões de pessoas, né? E o contato com o branco por si só já eliminou boa parte deles em função de vírus e bactérias, que agora temos possibilidade de ter acesso em função do degelo das calotas polares, né? Muito bem, estamos aqui então no nosso podcast de hoje com o professor Walter, que é um estudioso, diretor de escola, professor e também empreendedor social. Agradecemos por suas contribuições e esperamos poder contar com suas contribuições e ideias no próximo evento. Obrigado. Muito obrigado.